Olá, eu sou a professora Jéssica Marciela e hoje vamos continuar nossas aulas de biologia. Então, vamos começar pela parte da origem da vida, porque ela representa esse salto mais complexo da termodinâmica, porque nós temos a transição da química da pré-biótica para a biologia funcional. Segundo a hipótese de Oparin e Haldane, a gente tem a questão da Terra primitiva, que ela era dotada por aquela atmosfera redutora, que funciona como um imenso reator químico, que é a sopa primordial. Sob essa ação de descargas elétricas e a radiação UV, esses gases eles vão reagir e formar essa sopa primordial, que é um acúmulo de moléculas orgânicas simples em meio aquoso. Esse modelo teórico, ele postula que a vida ela não surgiu de uma forma súbita, não foi aleatório, mas através de um gradiente de complexidade molecular crescente, onde a matéria inorgânica foi gradualmente organizada em monômeros orgânicos fundamentais. Para essa validação experimental desse processo, ele veio com o experimento desse Miller, aí, em 1953, porque ele simulou condições da Terra arcaica em um sistema fechado, o que os pesquisadores eles demonstraram que essa síntese abiótica de aminoácidos, como a glicina, a alanina, a partir desses precursores inorgânicos. Eles conseguiram um resultado que foi revolucionário porque provou que são esses blocos construtores das proteínas que podem se formar de forma espontânea no ambiente primitivo. Contudo, a síntese desse monômero ele é apenas o início, porque o desafio biogenético reside na emergência de moléculas capazes de armazenar essa informação e catalisar reações. Nesse cenário, a hipótese de mundo do RNA propõe que o RNA foi a primeira molécula informacional catalítica da vida, porque ela é diferente do DNA, que é quimicamente estável, porém é inerte. O RNA ele pode se dobrar em estruturas tridimensionais complexas, atuando como ribosinas. Essas moléculas que eram capazes de autorreplicação e catálise metabólica primitiva, o que une funções de hoje são divididas entre ácidos nucleicos e proteínas. A vida, portanto, ela teria começado como um sistema de RNA autorreplicante, protegido por uma compartimentação inicial, o que começa o surgimento dos coacervados e protobiontes, que marca o nascimento da individualidade biológica, porque através dessa agregação de polímeros em meio aquoso, a gente tem aquilo que a gente chama de formação de coloidais de isolados do ambiente para uma fronteira rudimentar, porque embora ainda essas células não fossem células vivas, os protobiontes, eles exibiam esse metabolismo primitivo e seletividade osmótica. Essa compartimentação, ela permite que as reações químicas internas ocorram em concentrações ideais, protegida pelo meio externo, o que cria esse microambiente necessário para a evolução química, desse lugar à evolução biológica, o que culmina na primeira organização celular procarionte. Então a gente já percebeu que a vida ela é propriedade emergente dessa organização hierárquica da matéria, onde a base dessa hierarquia a gente encontra essa transição dos monômeros de polímeros, regida pela essa formação de ligações covalentes de alta energia, como as ligações peptídicas e fosfodiéster. Contudo, essa verdadeira complexidade molecular, ela não reside apenas na sequência de linear, mas nas interações fracas das pontes de hidrogênio, porque essas interações hidrofóbicas e as forças de Van der Waals, elas são forças não covalentes que permitem que as macromoléculas se curvem e dobrem e reconheça especificamente outros ligantes, o que confere dinamismo necessário para processos vitais. Um dos fenômenos mais fascinantes dessa biologia molecular, a gente vê é a auto-organização. Essas proteínas e lipídios, elas não necessitam de um molde físico para adquirir essa estrutura tridimensional. Elas seguem esse princípio da menor energia livre, de Gibbs, e essas proteínas atingem sua conformação nativa funcional baseada estritamente na sequência dos aminoácidos. Enquanto os fosfolipídios organizam de forma espontânea e bicamadas, devido a esse efeito hidrofóbico, essa auto-organização é o que permite a formação de membranas e complexos multienzimáticos, criando microambientes onde a química celular pode ser controlada com precisão nanométrica. A manutenção dessa complexidade depende desse dogma central da biologia, que estabelece o fluxo unidirecional de informação biológica, que é o DNA, RNA, e finalmente a gente chega na proteína. O DNA, ele atua como esse repósito estável de informação digital, sequência de bases, que vai ser transcrito ao RNA, mensageiro, e finalmente vai ser traduzido em proteínas funcionais pelos ribossomos. Esse fluxo ele não é meramente uma transferência de dados, mas o pilar que vai sustentar essa complexidade molecular e essa informação genética, ela vai ditar a estrutura das proteínas, e estas, por sua vez, catalisa todas as reações metabólicas que estruturam essa arquitetura celular. Portanto, a hierarquia biológica é um sistema de integração. Os átomos que formam esses monômeros, que se polimerizam em macromoléculas, que se auto-organizam em organelas, eles combinam essa unidade funcional, que é a célula. A gente deve entender que essa hierarquia ela é fundamental de como funciona as falhas em níveis moleculares. Por exemplo, um erro de tradução ou um dobramento incorreto de uma proteína, ele pode levar a colapso de sistemas biológicos inteiros, resultando em patologias ou perda de viabilidade produtiva.
A gente chega agora no ápice da teoria celular, porque ela estabelece que a célula é a menor unidade da matéria viva, capaz de manter um metabolismo autônomo. Biologicamente, a vida só é possível devido à existência dessa membrana plasmática, uma bicamada fosfolipídica que atua como uma barreira de permeabilidade seletiva. Essa fronteira, ela não apenas isola o conteúdo citoplasmático, mas permite o estabelecimento de gradientes eletroquímicos e diferenciais de concentração de solutos. Sem essa compartimentação, as reações químicas vitais, elas seriam apenas dissipadas para o meio externo, porque impossibilitando a homeostase e a auto-organização molecular. Por isso, a morfologia celular, ela é rigorosamente limitada pela relação superfície e volume. À medida que uma célula aumenta de tamanho, o seu volume cresce em proporções cúbicas, enquanto a sua área de superfície cresce apenas em proporção quadrática. Isso cria um gargalo biofísico. Uma célula muito grande teria uma superfície insuficiente para suprir demandas metabólicas em seu volume interno. Para superar essa limitação, as células evoluíram para estratégias como o transporte ativo, que tem o consumo do ATP para mover solutos contra o gradiente, e modificações na membrana, que a gente chama de microvelocidade, o que garante que a troca de matéria e energia seja eficiente o suficiente para sustentar essa complexidade interna. Contudo, a gente não deve observar a célula como uma ilha isolada, mas como um nó em uma rede de comunicação. Essa matriz extracelular e as estruturas de adesão, elas fornecem o suporte estrutural e os sinais químicos necessários para a vida em tecido. Essa matriz extracelular, ela é apenas um complexo dinâmico de glicoproteínas, como colágeno, proteoglicanos, que interagem diretamente ao citoesqueleto e vias integrinas. Essa conexão ela é vital para a sinalização celular. Quando uma célula percebe as mudanças na composição química e nas forças mecânicas do ambiente, ela responde alterando essa expressão gênica. Portanto, essa organização celular ela é uma dança constante entre a independência do meio interno e a integração absoluta do meio externo. Essa divergência entre domínios da vida, que é a bactéria, a archaea e a eucária, ela fundamenta-se nas distinções moleculares profundas que transcendem a simples presença de um núcleo. Enquanto a bactéria e a archaea ela compartilham essa organização de procarionte, a archaea ela apresenta essa maquinaria de replicação e tradução mais similar da eucária, além de membranas compostas por éteres de glicerol, o que reflete uma adaptação a condições extremas. Uma célula eucarionte, por sua vez, ela surge como um mosaico evolutivo, porque a sua compartilhação interna ela permite a segregação de processos bioquímicos e supera limitações de difusão que restringe o tamanho e a complexidade das procariontes. O pilar central dessa transição é a teoria da endossimbiose serial, composta por Lynn Margulis. Essa teoria ela postula que organelas transdutores de energia, como mitocôndrias e cloroplastos, eles se originaram-se de eventos de fagocitose de procariontes de vida livre, como proteobactérias e cianobactérias, respectivamente, por uma célula hospedeira ancestral. Essa associação ela não foi apenas física, mas uma fusão de genomas e metabolismo. A evidência reside na presença de DNA circular próprio, ribossomo 70S e uma membrana dupla, onde a interna preserva a assinatura bioquímica bacteriana, como os fosfolipídio, cardiolipina. Essa vantagem evolutiva desse sistema de endomembranas e organelas é a otimização da eficiência metabólica. Essa compartimentação, ela permite a criação de microambientes com pH e concentrações enzimáticas específicas, possibilitando que essa célula suporte um aumento massivo de ganho genômico. Com a energia disponível via fosforilação oxidativa mitocondrial, a célula eucarionte ela pode manter grandes quantidades de DNA não codificante e sistemas complexos de regulação gênica. Assim, essa endossimbiose e o desenvolvimento dos sistemas de endomembranas não apenas aumentaram a eficiência do ATP, mas ela fornece um lastro biológico necessário para a emergência de multicelularidade e da diversificação fenotípica. Então, se a gente concluir essa análise, a gente sabe que a prova definitiva dessa conexão reside no código genético universal. O fato que o mesmo códon, como o AUG, codifica o mesmo aminoácido que a metionina em uma bactéria, em uma planta de soja ou um neurônio humano é a mesma, é a evidência irrefutável de uma ancestralidade comum. Essa linguagem bioquímica compartilhada é o que permite que inovações anteriormente estudadas, como a produção de proteínas humanas em sistemas bacterianos, demonstre que as leis de tradução e expressão gênica são transversais a toda a biosfera. Sob essa perspectiva, a célula deixa de ser apenas uma estrutura anatômica para se tornar um ponto de convergência disciplinar. Para nós, a célula é apenas a unidade central de intervenção. No campo da ciência, a gente manipula o metabolismo celular para otimizar a fixação de carbono, a absorção de mineral, intervimos a sinalização molecular, entre outras tarefas. Gente, até a próxima aula!